Não podemos contristar o Espírito Santo. Olá pessoal, hoje eu vou terminar de falar sobre esse assunto, porque no vídeo que eu gravei hoje, no período da manhã, eu comecei a falar sobre esse assunto. E agora eu vou falar mais coisas sobre esse assunto para terminar, para concluir esse assunto, que é muito sério e importante, porque nós devemos nos conscientizar de que em nossa vida, no tempo que resta de nossa peregrinação e nossa carreira que nos foi proposta por Cristo Jesus, nós nunca ao longo de nossa vida podemos contristar o Espírito Santo em tempo algum. Ou seja, não podemos praticar nada que venha a entristecer o Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso objetivo. A nossa conduta em Cristo tem que ser assim. Por isso, nós temos que ter uma vida irrepreensível, exemplar, perfeita, tanto diante de Deus como diante dos homens. Tem que ser assim. Nós temos que resplandecer no meio dessa geração corrupta e pervertida como luzeiros. Mas para que isso aconteça, uma das coisas que nós devemos fazer é não entristecer o Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso objetivo. O Senhor Jesus espera que façamos isso. A responsabilidade é nossa, dada por Ele. Ele nos chamou para fazermos com que o Espírito Santo sinta alegria, sinta prazer naquilo em que fazemos por meio do nosso corpo, de forma que o nosso modo de pensar, de falar e de agir tem que dar alegria ao Espírito Santo e não entristecer. Então é isso que nós devemos entender, nós devemos se amoldar a isso. Ou seja, nós devemos estar nos conformando em sempre alegrar o Espírito Santo com aquilo que praticamos. Isso tem que acontecer de fato e de verdade todos os dias. Então é hora de entendermos isso, para podermos viver da forma que o Senhor Jesus se agrada, e não de forma que venhamos a desagradar o Senhor Jesus, a fazer coisa errada deliberadamente. Não podemos agir dessa forma, tempo algum. Ele não nos chamou para isso, ele nos chamou para a santificação, ele nos chamou para uma vida exemplar, perfeita. É isso que ele quer que façamos. Então é hora de entendermos isso, porque infelizmente hoje dá para se notar, dá para perceber com os próprios olhos que você e eu temos que existem muitas coisas que estamos fazendo que está entristecendo o Espírito Santo. E muitos estão fazendo essas coisas e nem perceberam ainda isso. Não se deram conta disso. Não caíram em si, não caíram na real de que estão fazendo algo que está entristecendo o Espírito Santo. Esse é o erro que muitos estão cometendo. Então, é hora de retornar à sensatez, se purificar desses erros completamente. É hora de voltarmos a fazer o que é certo. Quando lemos lá em Apocalipse, naquela carta que foi enviada para a igreja de Éfeso, lá está escrito que eles deveriam voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, porque possivelmente as obras que eles estavam praticando eram obras erradas, que estavam entristecendo ao Espírito Santo naquela época. Então, foi escrito para eles retornarem às primeiras obras, as obras certas, as obras aprovadas, as obras que o Senhor Jesus concorda que a igreja esteja praticando. É isso que nós devemos voltar. E não continuarmos como brutos e irracionais no mesmo erro, praticando vários erros que estão nos levando a entristecer ao Espírito Santo. Não podemos cometer esse erro. Esse não é um procedimento prudente, nem para você nem para mim. É um procedimento imprudente. Mas nós temos que agir com prudência em relação a isso. Nós devemos agir de forma sensata,
para que possamos fazer com que o Espírito Santo possa se alegrar com as nossas práticas. É isso que tem que acontecer. Então, hoje, infelizmente, existem muitas coisas que praticamos que podem estar entristecendo o Espírito Santo, sim. Por exemplo, quando alguém prega um outro evangelho, quando alguém constrói um templo e nele faz uma denominação, quando entregamos dízimos, quando anulamos o escândalo da cruz, quando anulamos a graça, quando transformamos a graça de Deus em libertinagem, quando ensinamos doutrinas estranhas, quando aceitamos espírito diferente e até mesmo outro Jesus, quando deturpamos as Escrituras. Essas são coisas que entristecem o Espírito Santo. Mas além disso, existe também o fato de muitos hoje estarem apagando o Espírito. Existem muitos hoje que estão desprezando as profecias. Existem muitas pessoas hoje que não estão dando graças a Deus em tudo. Existem muitas pessoas hoje que não estão se regozijando sempre, não estão orando sem cessar. Enfim, existem muitas pessoas hoje que não estão se abstendo de toda forma de mal. E todas essas coisas somadas juntas entristecem ao Espírito Santo demais. São erros que as pessoas estão cometendo hoje. Infelizmente, essa é a grande realidade. Mas essa realidade pode mudar. Ou seja, quando cada um desses erros forem desfeitos, ou seja, quando não cometermos mais nenhum desses erros, iremos voltar a praticar o que é certo, iremos acertar. É isso que o Senhor Jesus espera que façamos, porque Ele enviou o Espírito da Verdade para nos guiar a toda a verdade. Mas, se apagarmos o Espírito, o que vai acontecer? O próprio Espírito vai deixar de nos guiar a toda a verdade. E assim, as pessoas vão cair no erro, no engano, na mentira, em várias práticas erradas, que infelizmente vão acabar por destruir a igreja, de dentro para fora. A igreja vai estar sendo arrastada para a ruína e perdição. A igreja vai ser uma igreja cega, que é guiada por outros cegos. Essa é a realidade. Então isso são consequências que podem acontecer quando nós entristecemos ao Espírito Santo por praticarmos coisas erradas, coisas inconvenientes para os santos. Coisas que as Escrituras falam bem claro que são coisas erradas para as nossas vidas. Essas coisas erradas já estão escritas nas Escrituras. Claramente, é só você ler. Leia os Evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia o livro de Atos. Leia as Epístolas dos Apóstolos, que você vai ver as práticas erradas que nós não podemos fazer. Porque se fizermos essas práticas, estaremos entristecendo o Espírito Santo. E não é isso que o Senhor Jesus quer para a sua igreja, em tempo algum. A igreja tem que se conscientizar disso. Você tem que se conscientizar disso. Eu também. Todos nós que estamos em Cristo temos que ter essa conscientização séria. Porque a nossa vida em Cristo tem que ser uma vida exemplar. Tem que ser uma vida que siga os exemplos do próprio Senhor Jesus. Porque Ele mesmo deixou exemplos para nós seguirmos os passos dele hoje. Para que nunca possa existir a possibilidade de nem você, nem eu entristecermos ao Espírito Santo. Porque se entristecermos o Espírito Santo, como eu disse no vídeo anterior, que gravei hoje pela manhã, o próprio Espírito vai se tornar nosso adversário, vai pelejar contra nós, contra você, contra mim, que fazemos coisas que estão o entristecendo.
Essa é a consequência, que vai nos afetar diretamente, com certeza. Então, nós não podemos ser adversários do próprio Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus para nos guiar a toda a verdade. Nós não podemos fazer isso. Isso é um erro absurdo, é um erro ridículo, que nós não podemos cometer. Então, é necessário começarmos a agradar o Espírito Santo, fazer o Espírito Santo sentir alegria pelas nossas práticas certas. É isso que tem que acontecer. Então, sempre que uma igreja começava a fazer coisa errada, por exemplo, quando você lê a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e a segunda também, você vai ver ali que naquela epístola existem muitas coisas escritas para corrigir as falhas que a igreja de Corinto estava fazendo. Estava fazendo coisas erradas, coisas que com certeza estavam entristecendo ao Espírito Santo que eles tinham recebido. Ou seja, o Espírito Santo não estava satisfeito com aquelas práticas erradas. E foi necessário que aquelas duas epístolas fossem escritas para ajustar a igreja ao padrão de procedimento do Espírito Santo, que é um procedimento exemplar que todo aquele que estava em Cristo deveria praticar. Essa é a coisa certa. Assim também aconteceu na igreja da Galácia, em Éfeso, em Colossos, enfim. Sempre nessas epístolas existiam versículos ou textos estimulando os irmãos a praticarem coisas certas, coisas saudáveis, coisas aprovadas e coisas que o Senhor Jesus concordava. É isso que tinha que acontecer. Então a igreja daquela época foi conscientizada através desses textos a fazerem isso. Hoje nós já temos as epístolas em nossas mãos, estão nas Escrituras, é só lermos e através daquilo que vamos ler podemos corrigir aquilo que estamos falhando, aquilo que está fazendo com que nós possamos entristecer o Espírito Santo. Então, é isso que nós devemos fazer. Essa exortação visa ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos que hoje somos vocês e eu, possamos juntos começar a praticar as coisas certas para alegrar o Espírito Santo. Esse tem que ser o nosso objetivo, tem que ser a nossa prioridade. Enquanto estamos a caminho, temos que nos esforçar para nos aperfeiçoarmos dessa forma. É assim que tem que ser. Essa é a igreja que o Senhor Jesus quer. Uma igreja que tem esse padrão, que tem essa vontade de ser uma igreja pura, sem mácula, irrepreensível. Uma igreja sincera, que esteja procedendo como sinceros filhos de Deus no meio dessa geração corrupta e pervertida. Então é isso que tem que acontecer. Então, essa mensagem de hoje é para isso, para estimular, incentivar, encorajar os irmãos hoje a fazerem isso. Porque se todos, de forma unânime, começarem a fazer isso, com certeza haverá um bom resultado, que irá produzir uma igreja que vai alegrar o Espírito Santo. E assim vai se acabar essa história de ficarmos entristecendo o Espírito Santo. Isso não pode continuar, tem que acabar. É hora de acabar, é hoje. Essa palavra visa isso, visa conscientizar a cada um de nós a fazermos isso. De fato e de verdade, com responsabilidade. Essa responsabilidade é séria, dada a você e a mim. E o Senhor Jesus espera que façamos isso. Ele quer ver essa atitude partindo de nós, de forma eficaz. Então, é necessário entender isso. Então, eu espero que essa mensagem de hoje, que eu falei aqui, possa trazer com que isso aconteça na vida de muitos. Então, é necessário entender isso. Porque não podemos continuar mais entristecendo o Espírito Santo. Não podemos ser induzidos ao erro de entristecermos o Espírito Santo pela artimanha de muitos homens, e muitos deles são pastores, bispos e apóstolos, que
com com seus ensinamentos errados, estão induzindo muitas pessoas a esse erro de estarem entristecendo ao Espírito Santo. É hora de acabar com isso. A igreja tem que acabar com isso e acabar com isso hoje. Então eu espero que isso aconteça. Essa é uma mensagem aqui séria e importante da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para a minha vida também. Então, receba essa mensagem, medite nela e comece a agir com práticas certas e aprovadas, para que assim você possa alegrar o Espírito Santo sempre. Essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.